Agora, perfeito. Ai, que maravilha! ¿Me Ótimo! ves bien? Você vê perfeito, professor. Você vê muito bem. Bem-vindo, bem-vindo. Oh, sim, gracias. Sim, Então, tá bem. estamos super, super felizes porque estamos hoje. Nossa, que maravilha! Temos um professor, como se fala em espanhol, um professoraço. O professoraço já é uma É um palavra nova. professor com aço. Olha, eu te vou falar uma coisa: as pessoas vão acabar conversando com nós em portunhol, viu? Sim, não há problema. Eu acho que elas vão ouvir e elas vão ver que a gente vai falar em portunhol, um pouquinho em espanhol, né? Mas estamos com Sim, o professor Geraldo Pecinha da Almeida, e o professor já viajou internacionalmente também. Ele é escritor, autor, ele é professor de ensino fundamental e ele também dá orientações. Tem muitos vídeos, também tem um canal onde tem muitas informações e a gente vai conversar sobre educação. Que ótimo jeito de iniciar esta conversa, né? Com espírito de sim, criança, curiosidade, vai aperta um botão, acontece algo, sim. você vai aprendendo, né? Ivete, uma coisa que eu acho super importante é, antes da minha primeira experiência internacional, que foi na África, eu tinha um desespero de imaginar como é que as crianças africanas se comportavam. Então, eu queria me antecipar ao jeito delas para eu chegar assim, africano. Uau! E aí, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não poderia ser africano jamais, porque eles eram diferentes e eu não podia tentar simular parecer, né? Que é o que Uau! hoje a gente chama de apropriação cultural. Com certeza. Depois eu fui para a Europa e eu não podia ser europeu. E no ano passado eu fui para o Japão, eu não sou asiático. Então, o que eu entendi nessas viagens pelo mundo, a primeira coisa sobre criança é as crianças elas têm um fio condutor que as torna iguais. Sim. Eu não falo japonês, bem longe disso, mas eu brinquei com as crianças como se eu estivesse aqui em casa brincando com o meu pequeno. Eu brinquei na África como se estivesse brincando na minha casa. Então, o lúdico, o brincar, o encantamento é igual, mas as especificidades culturais, né? E aí entre essa discussão, o quanto a cultura imprime em nós sujeitos e a gente não sabe, né? Porque assim que eu desembarco nesses lugares, as pessoas olham para mim e dizem assim: você é americano? Eu não sei onde é que está escrito que eu sou americano, mas as crianças, de maneira geral, elas olham para mim e já perguntam: você veio da América? Então Uau! eu fico assim maravilhado que eu digo, eu estou impregnado de América em mim e eu não sei onde é que isso está, né? Esse Então é muito interessante a experiência com a criança, porque ela tem sim um fio condutor no mundo inteiro, mas ela tem singularidades, de verdade tem. essa é a beleza de trabalhar com criança, né? A criança é super inocente, não tem barreiras, né? Não tem Sim, palavras de diversidade. Que é isso? Isso não existe, né? sim, Então, não, não existe. cor, não existe religião tampouco, né? Então, Sim, sim, infelizmente, quando nós crescemos, vão existindo essas palavras que se tornam em um vocabulário, e esse vocabulário, em lugar de ser um vocabulário aquisitivo para enriquecer nossa conversa, se conviertem em barreiras, né? E o sim, problema sim, de hoje é isso, as barreiras, sim, as três sim. coisas que acabamos de É falar. essa convivência que o educador tem, porque isso para mim é muito importante. Na Europa é comum. Essa semana eu dizia para um paciente meu: acho que você precisa conviver um pouco com as crianças. Eu não vejo nenhuma dificuldade na sua vida que não seja você ser maleável, flexível, ainda que seja temporariamente, porque a criança, você diz, se comer alface, a mamãe te dá o bombom no final do jantar. E ela não suporta aquilo. É um pânico, é um desespero a salada. Mas ela pica aquilo em pedaços tão pequenos e esconde no meio da comida de uma maneira tão magnífica que ela consegue desaparecer aquilo do prato.
e ela então encontra uma saída pela maleabilidade, pela flexibilidade, para ela atingir um querer, um gosto. Sim. Perder essa condição ao longo da vida é a pior coisa para o ser humano, porque você não se atualiza jamais por si próprio, você envelhece. É verdade. Quem nos atualiza é o outro, né? É a criança que diz, vamos brincar, e ela diz, fique no gol, eu vou chutar. E essa determinação nós adultos queremos ter. E diante de uma criança não vale, não cola. Eu amo. No, totalmente. Y además la crianza tiene esperanza, ella sabe acreditar na esperança, né? Então, essa esperança de chegar a tomar esse bombom faz a ela, né, comer essa salada, aunque seja pouquinho, para receber esse prêmio de que seja um chocolate, sei lá. E quando tu deixas, exatamente o adulto, né, deixa de não ter esse estímulo, então também perde essa esperança de... Bloqueia, né? Fecha, diz, não como salada, então automaticamente fico sem. Ele não consegue perceber que é possível encontrar algum caminho para você chegar àquele lugar, e é tortuoso, porque para a criança é o alface, para o adulto é a convivência com uma pessoa difícil no trabalho, né? O alface vira outra coisa, né? Com certeza, eu acho que eu sempre faço uma piada. Nós, como professores, estamos ensinando as crianças, mas as crianças nos estão ensinando a nós todos os dias. Aprendemos uma coisa. Eu acho que os professores, nós devemos ensinar aos pais, aos adultos, né? Porque os adultos que esqueceram como era ser criança, né? Sim, então, sim, eu gosto disso. Vou anotar, porque de tanto que eu gosto, eu preciso disso. É um trabalho imenso, né? Fazer um trabalho enorme. Então, deixa eu falar, professor. Eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta que eu gostaria muito é: eu consegui no vocabulário de português escrever esta palavra que se chama desmistificar o mito. Então, a gente vai desmistificar mitos hoje. Por supuesto. Então, por supuesto. O primeiro mito que a gente gostaria. Em sua opinião, professor, qual seria a perfeita, maravilhosa professora? Existe ou não existe? Existe. Está cheio por aí, né? Existe. Tudo que nós sonhamos de mais pleno, de mais extraordinário, existe. É que nós nos acostumamos a nos entregar ao pensamento negativo. O ser humano ele é constituído de catástrofes, né? Do caos. Ele tem uma facilidade de se entregar muito rapidamente. Então, a gente observa isso nas narrativas da humanidade, né? Então, na travessia do deserto, no texto bíblico, para ir para a Terra Prometida. Hoje, a gente vê os refugiados na Europa, aqui na América também. Então, assim, os indígenas arrastados. Então, a humanidade ela se entrega muito rapidamente nessa condição do caos, né? E aí nós vamos construindo uma ideia de que o belo, o agradável, o sereno, ele não existe. E aí junta uma sociedade que corrobora, ela faz a finalização dizendo: o outro é perigoso, o outro rouba o seu trabalho, o outro rouba a sua casa, o outro quer o seu mal. Então, acreditamos, porque nós somos intrinsecamente formados também de coisa ruim, né? Que é o nosso Tártaro na mitologia. Para quem não sabe, na mitologia, Tártaro, ele vivia na imundície, na sujeira. Nós temos o Tártaro dentro de nós, que é o nosso intestino, inclusive. Ele representa essa figura. Então, nós somos cocô, nós somos fezes, e somos bichos, somos plenos de bichos, né? Isso está dentro de nós. Então, essa parte ruim do ser humano, ela acaba preponderando porque o mal parece verdadeiramente que tem uma força de convencimento. Com certeza. Então, o bem existe, o belo existe, a professora e o professor perfeitos, eles existem. Eles estão nos lugares mais longínquos, né?
Eu estive na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, trabalhando, e eu encontrei a professora perfeita. Eu estive no Tocantins trabalhando, eu encontrei a professora perfeita. Então, a professora perfeita é aquela que, com nada, com absolutamente nada de recurso, ela é professora. Mas quando eu olho lá atrás da humanidade, eu vejo Aristóteles, eu vejo Platão, que não tinha lousa eletrônica, que não tinha livro didático e tinha infinidade de discípulos, né? A constituição do homem grego passava pela presença da intelectualidade e isso estava na figura do filósofo. Então, e era um homem cidadão, né? Que trabalhava na política, cultuava o corpo, era um guerreiro. Então, essas pessoas fizeram educação a partir da presença delas num contexto social. Então, quem é o professor perfeito ou a professora perfeita? Eu tenho, inclusive, um livro publicado que eu chamo O Professor Inesquecível. Uau. Não é esse que eu me lembro sem fim, é esse cujas lições ficaram impregnadas em mim. Não importa quais lições. Eu, por exemplo, tenho uma história muito particular, porque eu sempre fui apaixonado pelas piores professoras para os outros alunos. E para mim também. As professoras que mais estão impregnadas em mim foram as que me fizeram refazer, foram as que disseram que não estava bom. E eu encontrei elas no mestrado, no doutorado, que desqualificava o meu texto, mandava reescrever de novo. Mas ela estava dizendo para mim, com o gesto dela, você pode mais. Exato. E você se nivela mais alto. Está muito pobre essa sua percepção. Subir a barra, então, né? Sim, o professor perfeito, ele existe e ele é um compromisso, ele é um ofício. E o ofício se faz com a palavra. Então, a palavra, ela entra na vida de alguém e ela fica impregnada para o bem e para o mal. O professor perfeito, a palavra dele é libertadora. A palavra dele é lúcida, a palavra dele comove. E ele ensina, por um acaso ele ensina, porque ensinar é um processo de sedução, Ivete. Nós somos seduzidos por alguém que tem o saber. Uhum. E eu digo, mas como que eu ponho a mão nisso? Eu vou pegar tudo que ele sabe, tudo que ele tem será meu. Mas ele continua me mostrando mais e me trazendo mais. Eu digo, caraca! Incrível. Quem é esse que não para de sair coisas, né? É um mágico. O grande professor é um mágico. A cartola dele não para, né? E ele vai me seduzindo, eu digo, é ele. Sim, é mágico, é incentivador, é inspirador, né? E tem, sim, expectativas, e é válido, e tem, sim, uma barra alta, porque isso vai trazer uma qualidade e não quantidade, né? Sim, é o grande, só fica na qualidade. É isso. Então, com essa conversa, continuamos com a segunda pergunta, que claro que uma excelente professora a qualquer nível de ensino fundamental, desde creche, vamos a decir desde creche, porque a professora de creche, isso é cultural, é o único país, ok, que eu já viajei e não estou fazendo uma crítica, é simplesmente uma observação. Sim. E me desculpam, mas é uma opinião muito personal, mas a pessoa que trabalha numa creche é uma professora que tem crianças pequenas. Então, não é uma tia. A tia, no vocabulário... Está em casa, né? Está em casa. Sim. Então, eu creio que desde aí começa a valorização, a palavra e a interpretação, né? Então, se essa pessoa vai ser considerada professora, porque ele está cantando com as crianças, ele está fazendo uma leitura, uma contação, uma brincadeira, ela talvez não está nem sequer alfabetizando, porque estamos falando de pequenas crianças de 1, 2, 3 aninhos, tá? E não estamos falando de China, porque sabemos que China tem uma competência existencial. Alfabetização, aprendem a los 4 anos a ler, a tocar um instrumento, já estão com um foco, com uma disciplina, coisa que não temos em Brasil e em outros países, e tudo bem, mas é importante colocar a palavra certa, professora, na escola, e tia na casa, tá? Então, com essa
clarificación o aclaración. Una excelente profesora, inclusive en universidad. Tiene que tener um plano B, professor? O plano B, ele é o grande perigo e, ao mesmo tempo, a grande estratégia do educador, né? Porque, pense assim, eu sou mágico e eu tenho uma pomba entre as minhas mãos, entre os meus dedos. Então, eu viro para a criança e pergunto para ela, esta pomba está viva ou está morta? O controle está comigo. E a criança diz, ela está viva. E eu posso apertar as minhas mãos e matar a pomba e abrir as mãos e dizer, você está errado, ela está morta. Mas, por outro lado, se a criança disser, ela está morta, eu digo, abro as mãos e a pomba sai voando. Então, esse é o ponto onde o plano B tem o perigo. Na sala de aula, o plano B ele é sempre visto como um desvio de planejamento. Ele é sempre visto por pessoas que entendem que o processo educativo é uma navegação, não um naufrágio. Então, entendendo o processo educativo como uma navegação, eu tenho que ter a condução, eu tenho que ter o norteamento, o bussolamento, e é o farol que me determina. Isso na sala de aula significa, fez o planejamento, professora? Fez o planejamento, professor? Vai até o final dele. Ao final da viagem, você pode retomar o processo e ver onde houve falha e apresentar a interferência onde houve a falha. O que tem acontecido é que o professor de posse do plano B, no primeiro empecilho, ou seja, durante a navegação, no primeiro temporal, ele muda a rota. Ele vai dar em outro lugar, que pode ser tão ou mais interessante. Mas se ele havia previsto fazer aquela rota, é porque no processo contínuo aquela rota era importante. Por que abandoná-la? Então, na educação brasileira, especificamente, eu fui muito criticado na Alemanha por isso, porque os alemães me alertaram desse discurso que nós temos. Eu vou para a sala de aula, mas se o planejamento não funcionar, eu adapto no meio da sala de aula. Esse é o remendo pedagógico, é o famoso remendo pedagógico de quem não tem um projeto. Então, os alemães me criticaram muito lá nos anos 90 para eu me alertar para isso. E me convenceram, porque está claro hoje para mim que a primeira tempestade não pode mudar a rota do navegador. Ela é, na verdade, a condição do seu empoderamento. Como diz o provérbio popular, não se forma um marinheiro em mar sossobrando. Com certeza. Pelo contrário, né? Então, o plano B é perigoso. E eu acho que também, assim como conhecemos muitas crianças que têm dificuldade de adaptar-se, né? O adulto também tem dificuldade de adaptar-se, né? Adaptação, modelar essa particularidade matéria. Vamos hoje aprender matemática e não está dando certo e a criança não está entendendo o que é perímetro e o que não é área. Tá, deve de haver uma razão muito profunda, fundamental y elemental, o por qué no están entendiendo esa área y ese perímetro, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad, tanto de la crianza como de la profesora, yo acredito que es importante y sabemos que es un desafío, es difícil, sí, porque tenemos 30, 40 crianças y muchas escuelas realmente tienen un grupo largo de alumnos. Son pocas las escuelas que es un privilegio trabajar con alumnos de 20. Sí. Imagina, 20 crianças, nossa, é um presente para a gente. É lugar de sim. Realmente é valioso. Minha outra pergunta seria, ¿cuáles são as expectativas, professor, de los padres de família? Eso es un tema que creo que hay mucho de donde conversar, pero en tu opinión. Sim. Podríamos falar de umas expectativas reais e não reais? Sim. A expectativa da família, e aí eu vou generalizar mesmo, e sem medo da generalização.
A expectativa da família é que a escola assuma o processo educativo por completo. Sim. E esse processo educativo envolve formação de valores, envolve limites, envolve o domínio do conteúdo, envolve a competência escolar, o gosto por aprender, o gosto por ler, e aí vai infinitamente. Então, quando a família pensa na escola, ela pensa nessa multiplicidade diante de um professor que é finito, limitado, todos nós somos. Então, não existe um professor capaz de suprir toda essa expectativa de qualquer que seja a família. Então, isso tem acontecido muito claramente em todos os níveis sociais, da classe A à classe C, e da escola pública à escola privada. Parte dessa culpa é nossa, de nós educadores, porque ao longo dos tempos nós clamamos este lugar. Eu quero fazer uma educação holística, eu tenho um projeto de formação integral, eu tenho um projeto de não sei das quantas, nos esquecendo que este projeto precisava da participação da família. Então, nos últimos 40 anos, buscamos, sim, tanta competência educativa, mas essa busca pela perfeição nos fez subir na pirâmide. Chegamos no alto da pirâmide e lá no alto nós estamos sozinhos, porque a família não quer participar. E eu estou dizendo, como disse de maneira generalizada sobre a expectativa, agora eu quero só fazer uma ressalva. Há famílias que participam, mas elas são tão poucas, tão poucas, tão poucas, que elas se diluem no mar e fica parecendo nada. Existe sim, só que numa escola de 500 pais, quando você faz uma reunião de pais, 10 aparecem. E quais são os 10 que aparecem? Os 10 pais dos melhores alunos, das melhores famílias. Ou seja, então, a conscientização, o comprometimento, a autoparticipação, a proatividade da família não foi trabalhada, ou esses aspectos todos não foram trabalhados ao longo das últimas décadas. E estamos pagando um preço, porque a gente vê lá no site da escola, na placa da escola, aqui formamos valores. Não. A escola tem valores civis, valores civis. Com certeza. O que a escola pode fazer em nível de valores são os civis. Respeitar os símbolos nacionais, a convivência cidadã, também constitui valores civis. Mas valores humanos é prato da casa. Tem que ser servido em casa. E aí está o grande problema. E olha que maravilha, porque quando tu estavas falando, a primeira imagem que se vinha em minha cabeça, né? Para resumir, isso é importante, porque isso é um importante ponto de partida para melhorar a educação, né? Então, essa pirâmide que você falou, que está certa, porque a professora tem que sempre escalar, né? O equipo pedagógico tem que escalar. A criança tem que escalar também, porque assim todos estamos crescendo juntos, né? Mas sim. O que é muito importante é que esquecemos essa escada para os pais, para ir escalando junto com a gente. Sim. Voltamos de novo à primeira original pergunta, que realmente temos que então focar-nos a conversar mais, a educar mais o adulto que a criança, né? Por mais sim. Né? E outra pergunta mais, volvemos a reforçar. A criança nos ensina todos os dias. Né? Diariamente. Nos dá carinho também, porque incrível, o salário pode ser outra conversa diferente, mas o carinho autêntico das crianças... A criança é a grande delicadeza do mundo, né? Isso não tem como negar. Imagina agora, se tu juntas o carinho das crianças, o carinho e o respeito dos pais, juntos vamos estar escalando essa pirâmide. Sim, né? Então, é isso. Esse é o segredo. Sim, é exatamente isso. Então, minha outra pergunta seria, professor, todas as aulas, independentemente que fosse público ou privada, precisariam ter
livros nas aulas, no salão, y computadoras. No estamos hablando de algunas escuelas que tienen o privilegio de tener bibliotecas, porque ni todas las escuelas tienen bibliotecas. Estamos enfocándonos más a que en el salón vamos a acessar livros, en el salón vamos a acessar computadores. ¿Cuál es su opinión? ¿Deberían de ter ou não? Então, vamos pensar assim, num mundo idealizado de informação, todos esses elementos que contém no mundo, eles devem conter na sala de aula. Ou não deveria haver barreira entre o mundo e a sala de aula. No mundo, as pessoas têm celulares, têm os seus computadores, e elas vivem, usam e se relacionam com isso. Então, a sala de aula seria essa mesma condição. No entanto, nós estamos falando de um mundo idealizado. O mundo real que nós temos no Brasil, ele não permite, é abissal a diferença. É muito importante isso, porque ainda dentro da classe educadores, eles ainda acreditam, ou eles acreditam que as escolas são escolas na sua totalidade, ou seja, que elas têm bibliotecas, livros, professores bem informados. Mas isso não é a metade das escolas brasileiras. Ou seja, qualquer região sul do Brasil, é muito desenvolvido. Mentira! Se você for no Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná, existem localidades que não têm luz elétrica. Então, não é para ir na Amazônia achar isso. Aqui na região sul, não tem luz elétrica aqui no Vale do Ribeira. Então, nós temos uma realidade de escola que não é percebida ou não se quer que se perceba ou é ignorada. Eu seria incapaz de saber o porquê, mas esta escola real, eu estive trabalhando num município uma vez no Mato Grosso, que as crianças precisavam sair às 4h da manhã de casa, de ônibus, para estar às 7h30 na escola. Então, é uma realidade inacreditável para uma criança, mas isso existe e acontece o tempo todo. Na região norte, Macapá, no Pará, a professora sai de barco por 6, 8 horas para chegar na escola e ela mora na escola por um mês para depois voltar para casa. Então, é tanta realidade e nós ignoramos. Sí, y también es otra realidad, hablando de desmistificar, ¿no? Muchas escuelas privadas, vamos a ir al contrario, ¿no? Muchas escuelas privadas, que ya son caras mismo por ser privadas, no necesariamente van a tener acceso na aula, en cada aula, libros y computadoras, ¿no? Entonces, todo eso también es todo un mito, ¿no? Porque ni es todo verde, ni es todo azul. Entonces, yo acho que a tarefa mais difícil, e estou falando como mãe, não estou falando como professora, quando tu tienes um filho, uma filha, e é o momento de escolher a primeira escola, é uma tarefa. A primeira escola, estamos falando independentemente se tu quieres já que essa criança entre al ano, a los 4 años, porque hay pais que pueden tener ese privilegio de poder tener a criança en casa y hay otros pais que precisan trabajar y precisan llevar esa criança a una escuela con una edad más joven, ¿no? Por decirlo así. Sí. Mas es una tarefa, yo acho que más importante y más difícil, porque ninguém aprende siendo pai. Ninguém va a una escola para saber cómo escolher a melhor escola, por más incrível. Sim. Se llama marketing, se llama mercadotecnia, ¿no? Mas yo como bom pai, tenemos que hacer una tarefa. Tenemos que entrar a las escuelas, hacer preguntas, olhar e de aí sacar as conclusões, né? Tá bem, é isso mesmo, Outra pergunta, professor, seria como você vê Brasil na leitura, no índice da leitura? Não agora, porque a gente pode ver essas estatísticas, mas em um futuro. Podemos adivinhar? Sim.
Nós precisamos ruir, né? Eu acho que essa imagem da Torre de Babel, né, quando todos falam e não se entende, e aí tem a necessidade de haver a destruição, é que a partir do caos, da destruição, se forma o novo, né? Os cacos, eles são importantes para formar o novo. Então, nós estamos quase chegando no fundo do poço, ou seja, nunca estivemos tão ruins em leitura. Por quê? No passado, nós já fomos 70% da população analfabeta, mas não tínhamos livros, não tinha biblioteca, não tínhamos professores, não tinha absolutamente nada. Sim. Hoje, nós melhoramos tudo isso, nós temos tudo isso, mas não tem a leitura. Então, nos faz concluir que alguma coisa está errada no nosso projeto educativo, porque nós temos internet, temos toda a condição de chegar de uma forma ou de outra, os programas de livros, óbvio, eles não são suficientes, mas eles existem. O fato é que nós temos água e estamos morrendo de sede diante da água. Então, eu vejo o futuro no Brasil de leitura próspero, porque nós estamos muito próximos do caos, quando todos falarão e nós não vamos nos entender pela falta de leitura. Isso já acontece nesse momento de pandemia. A ciência tentou falar conosco no Brasil e não conseguiu. As autoridades não ouviram os cientistas, as autoridades não ouvem os cientistas, né? A gente vê na Alemanha, a Angela Merkel vai a público e diz: nos colocamos na mão da ciência. O que a ciência disser, nós faremos. Sim. No Brasil, a governança diz: não existe isso. Ou seja, quando você nega o discurso da ciência, significa que a pobreza, a miséria da leitura, ela já se estabeleceu. E vai chegar um momento em que nós vamos estar exatamente como a Torre de Babel. Ninguém se entende. E é o que estamos vivendo. A autoridade fala uma coisa, a ciência fala outra, a religião fala outra, e as pessoas perdidas. Então, por que é que nós lemos? Lemos para a gente se direcionar para algum canto, fazer uma viagem, uma rota. Estamos perdidos, naufragados, e a gente vai entender que só há um caminho para isso ser retomado, que é a leitura. Então, a gente vai ter que cair no poço, por decirlo assim, metaforicamente. Sim, exatamente. Sim. Né? Porque essa vai ser a única solução. Né? Sim. Tá. No caos, todos se perguntarão, por que é que chegamos nesse lugar? Quem é capaz de nos redirecionar? A leitura, a ciência, o livro, o conhecimento. Esperemos que, independentemente de que cheguemos... Ojalá que muito pronto ligamos allá. De isso, que isso é o mais importante, né? Como chegar não importa, mas como sair, sim, é importante. Sim. Vamos ver. Minha outra pergunta, professor, seria, falando de acesso à leitura, vamos a desmistificar. As crianças estão lendo ou brincando nos aplicativos, no celular? O aplicativo ele não forma leitor, ponto final. A internet não forma leitor, ponto final. O Google não forma leitor, ponto final. Os próprios profissionais dessas empresas são categóricos nesse sentido. Então, nós estamos mais conectados ao universo, às plataformas de escrita, mas naufragando nele. Nós consumimos, sim, porque daí por que não funciona? Porque na internet eu tenho o famoso hiperlink, ou seja, há um hipermundo que o tempo todo me arrasta para outros lugares. Sim. Ler é um processo desgraçado, é terrível. Quando você pega um livro, tem a parte chata, a parte que você não entende, a parte que você não gosta, a parte que o autor não é claro. E tudo isso é um reviravolta interna que você tem que lidar. E é isso que forma o leitor. Muitas vezes eu leio um livro de 300 páginas para uma informação me ser útil, ser interessante. Eu preciso dessa informação. Mas na internet, não. Se eu começo e aquilo não me seduz,
Hiperlink, hiperlink, vou para outro hipermundo, vou para outro hiperlugar. Isso não me forma. Eu vou lendo, 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 mas eu não faço aquela transformação. É como estar diante de um self-service e você pôr macarrão, sushi, churrasco, farofa, e você perde o sabor, porque há tantos sabores que você não consegue distinguir. Né? Ou como se você olhasse para a mata, mas não conseguisse reconhecer a árvore. É verdade, é verdade, é verdade. Então, adorei. A resposta foi super clara. Sim. Então, vamos lá. Falando de algo que eu gostei muito do início da conversa, que eu acredito muito em los filósofos, né? Que você falou, essa professora perfeita não necessita de muito material, ela pode chegar a ensinar, a inspirar e também a refletir, né? Porque a professora invita, convida a refletir. Então, que essa pergunta seria: en Brasil, ¿estamos prontos para una educación a nivel ensino infantil fundamental, a dar escolhas, a convidar a refletir y a conversar y dejar esa crianza que se torne en su ambiente de escolhas? Me interesan los dinosaurios y yo quiero aprender todo lo que sea de dinosaurios, mismo que no esté na Secretaria de Educação Pública no currículo. Qual é a sua opinião? Nos falta muito para então, isso. O nosso problema, sim, eu diria que o professor brasileiro, ele clama por essa liberdade, ele almeja, ele deseja, porque ele vê que é ela o caminho. Mas nós temos um gesso no Brasil chamado legislação. Você veja, nós acabamos de publicar uma base nacional comum dos conteúdos que nos obriga a cumprir aqueles conteúdos. Mesmo com a flexibilidade dada, ela é de 40%. Então, o governo, ele não encoraja-se em dar essa liberdade. E aí nós ficamos reféns dessa condição. Então, o professor em si, ele está pronto, porque ele já percebeu. Mas as instituições são do século XVIII. A mentalidade delas é controlemos, controlemos e controlemos. E vai chegar um momento em que isso não vai, essa equação não vai fechar. Então, há um desejo grande de todos por liberdade, mas há a instituição que no Brasil impede a transformação. Mas também será que há um desejo por parte dos pais? Será que os mesmos pais de família entendem esse modelo? Será que vão a colocar barreiras? Será que estão acostumados a uma tradição? Acabamos de falar sobre isso, né? As instituições, elas são coordenadas pelo contexto social onde os pais estão. Então, os pais se desligam da escola e se ligam às instituições, né? Veja que, mesmo numa escola religiosa, a criança está numa escola religiosa, mas a família, às vezes, tem outra religião, né? Então, isso é muito comum, a criança estar matriculada numa escola cristã e a família não ser cristã. Então, o pai, ele tem uma capacidade de escolha que a escola não tem. O pai pode determinar para o filho: vamos votar nesse partido, neste candidato, teremos essa religião, nos comportaremos dessa maneira. Então, isso tudo está ligado a instituições. Mas na escola, nós não podemos dizer isso. Eu não posso dizer para o meu aluno: vote aqui, vá nessa igreja, use esta roupa e seja dessa forma. Porque daí eu não faço o processo educativo. Então, lutamos pela liberdade, lutamos pela liberdade do pensamento e da transformação da criatividade, e a família luta pela determinação, né? Quase sempre do tradicional. Então, esse choque só acontece porque a escola está num tempo e a família em outro. E nós não conseguimos nos aproximar dos tempos. Essa é a grande verdade. Outra realidade, que essa autonomia também teria que existir dentro de uma família, dentro de uma casa, né? Porque esse é o padrão que se repite na escola, né? Então, se uma família que viajou, ou uma família sem necessidade de viajar, mas nata, por natureza inteligente, com um DNA inteligente, que existe muito em todo o mundo,
se dando oportunidade a escolhas e a conversação com os filhos, isso enriqueceria, ajudaria a essa transição de uma escola também começar a convidar as crianças a conversar. Mas se na casa essa conversação, vai ser difícil essa transição também na escola. Então, está certo, é isso mesmo. Importante também, né? Isso lo vemos en muchos países, eso lo vemos en muchos países nórdicos, ¿no? Donde existe esa libertad de pensamiento que yo como mãe, como pai de familia voy a dar a mi filho, ¿no? Empezar a escolher a los 4 años, filho, que livro você quer? Você quer esse livro? Tudo bem, vamos lá, né? Não vou já desse momento a determinar se o livro é caro e não vou comprar. Se eu posso comprar, por que não? Né? Se é um livro que é adequado, não há nenhum problema, por que não? Né? Então, se tem muitas palavras, também por que não? Porque posso baixar no nível de minha criança e, de alguma forma diferente, ler esse livro. Não necessito ler todas as palavras, né? Posso até histórias. Né? Então, é isso. Educar, voltamos aos pais. Sim. Então, minha outra pergunta, professor, em Brasil, eu não estou segura, porque eu deixei muito tempo atrás México, não moro em México, e não he perguntado isto para minhas amigas. Sei que em Brasil existe a palavra mediadora, mediadora de leitura. Sim. Uma coisa muito nova para mim, tá? O conceito é novo também. Será que se nós tivéssemos mais bibliotecárias nas escolas públicas e privadas e fizeram biblioteconomia e realmente se incentivasse essa profissão, porque não está incentivada, não está valorizada, será que isso seria suficiente ou seria um ponto de partida? E não sei por que essa palavra mediadora, eu ainda estou perdida com isso. Você me pode explicar? Sim, existe sim no Brasil a mediadora de leitura, que é uma profissional preparada com técnicas, com metodologias para fazer o desenvolvimento do leitor ou a construção do leitor. Esta figura está muito voltada para instituições assim do sistema S, como o SESC, né? Está muito voltada a esses projetos cujo financiamento do dinheiro está garantido. Essas instituições têm essa condição. Então, lá também estão os mediadores. Há escolas e há bibliotecas públicas... É uma moda, né? É uma moda essa palavra, é algo novo. Sim. Dentro de algumas bibliotecas, de algumas escolas, também há mediadora de leitura. Mas esse é o processo ruim, né? Porque você veja, você vai fatiando, como se fosse uma medicina que há um médico que cuida do teu olho, um do teu umbigo, um do teu nariz, um da tua cabeça, mas é o mesmo ser humano que ninguém consegue olhar no todo. Então, nós estamos fazendo esse processo com a escola. Então, a presença da bibliotecária, do bibliotecário, é extremamente importante para estruturar um projeto de leitura. Mas esta figura tem que ter o trabalho contínuo e dentro do mesmo projeto que o diretor, que o professor, que a família. Então, não importa quais sejam os profissionais, o projeto é único. Ele não pode ser dissociado. A figura da mediadora de leitura, ela tem aparecido assim, é a pessoa que vai desenvolver o gosto pela leitura. Mas aí eu tenho o processo de alfabetização, de compreensão, o desenvolvimento da escrita, o processo de escolarização, que está tudo interligado, mas a mediadora não vai para esse campo, ela não vai alfabetizar aluno. Pode, porque... Então daí aí as coisas vão se bipartindo e realmente a gente tem problema. Sim, interessante. Agora, ficou muito mais claro esse conceito. Sim. Me ha dado voltas na cabeça por que existe essa palavra, né? E qual é o rol do mediador e se sabemos... E ainda tem uma outra, Ivete, ainda tem uma outra subdivisão que é a contadora de história. Também, claro. Às vezes se conflui a mesma pessoa, mas você tem a professora, hoje você tem numa escola a professora de literatura, a professora de gramática, a mediadora de leitura e a contadora de história. Então,
são múltiplas figuras para a mesma coisa, que é o processo de se apossar da palavra e se expressar pela palavra. Realmente não haveria problema se todas trabalhassem com um projeto único, mas não trabalham, na prática não trabalham. Essas pessoas todas têm projetos individuais. Então, eu acho que como um resumo podemos dizer que em vários lugares do mundo vamos encontrar mágicos bibliotecários que fazem um trabalho em si de contador de história, de mediador de historia y de curaduría de libros para tener un enriquecimiento de una variedad de literatura, ¿no? Mas estas contadoras de historias y mediadoras están en este momento entonces complementando, ¿no? Y también el contador de historia fue anunciado creo que año pasado, que es una profesión que precisa ser con un título, ¿no? Tiene que tener un título. Sí, regulamentada. Entonces, esto tal vez son complementos que tal vez en este momento sean muy importantes porque no tenemos otra solución, ¿no? No tenemos una mejor efectividad para colocar así la palabra. Es importante entonces entender cómo y por qué era eso. Y que yo no sé si existen otros países o no tengo ni idea. Esa va a ser otra conversa para pesquisar si eso ocurre. Marquemos uma outra conversa. En África, en Mozambique, estamos hablando de un continente, ¿no? África es un continente, vamos a decir en Asia, para no ser particular de un país, si eso existe en Sudamérica, en otros países, ¿no? O en Norteamérica. Y mi última pregunta, porque fue un poquillo ¿ya? Nuestra conversa. Vamos a fechar con una pregunta de oro. No futuro, profesor. Olha minha pergunta, tá? Você tem que ser super inteligente para... Vamos lá. Y tenemos 10 minutos, así es que fica tranquilo. No, eu serei sucinto. Entonces, en algunos cambios, no futuro, porque esto da pandémica va a cambiar muchas cosas a diferentes niveles, diferentes instituciones, independientemente que salud, que es educación. Estamos hablando que a un nivel macro, va a cambiar muchas cosas y ninguém sabe ainda, ni siquiera ainda sabemos qué es lo que va a acontecer realmente, ¿no? Tenemos ideas, mas todo el mundo está especulando, ¿no? Entonces, na educación, para ir na frente, para melhorar y para ser originales, tal vez reinventar, sería interesante incorporar ya luego en un futuro, hablando 2021, para ser realistas, eu sei que a criança ainda não lê português, mas minha pergunta é: empezamos a seriamente ensinar mandarim ou espanhol em las escolas? Quais dessas duas línguas, porque são as duas muito importantes e a nível mundial ya tienen acciones las escuelas en esas lenguas, ya están olhando para esos universos. ¿Cuál de estas dos lenguas sería importante y necesario en Brasil? Você falou de Cambia e eu vou responder com uma música que é todo Cambia, né? É uma música extraordinariamente profunda e a Mercedes Sosa canta isso lindamente, que ela diz: cambia, todo cambia. Cambia lo más superficial por lo más profundo, né? Cambia o modo de pensar e isto é o futuro. Ou seja, todo cambia, tudo tem que mudar. E a primeira condição da escola é exatamente essa multiplicidade de línguas e que nós chamamos de maneira muito pejorativa de escola bilíngue. Porque a escola bilíngue parece que ela tem que ser português e inglês. Né? Mas a cada criança tem um interesse. A criança quer espanhol, a outra quer italiano, a outra quer alemão, a outra quer mandarim. Na verdade, a escola multilíngua ou a multiplicidade de linguagens é a escola do futuro. Então, se alguém me perguntasse
qual é a escola do futuro? Eu diria, é a escola multilinguagens, porque a partir do momento que eu me conecto numa língua, eu tenho que me conectar àquela cultura. Ou seja, eu não posso estudar. E isso aconteceu comigo na Alemanha. Sim. Olha que exemplo que eu tenho. Eu fui a Munique com um garoto que eu amo, que é o Nico. E ele é brasileiro de nascimento, mas criado na Alemanha. Sim. Ele fala português, mas ele fala o português sem a cultura. Ou seja, então ele não sabe o que é o português. Então eu cheguei em Munique, fui subir a um prédio, eu fui ao consulado do Brasil em Munique. Sim. Aí ele disse, Geraldo, entra por aqui, sai por ali, ali é aquela porta. Eu virei para ele e falei, que maravilha, você é de casa. Ele disse para mim, não, aqui não é uma casa, é o consulado. E eu disse, não, você é de casa, né? Conhece tudo. E ele arregalou os olhos, como quem diz, você não está entendendo, aqui é um prédio, é o consulado do Brasil. E aí é que eu me toquei que ele não entende a metáfora. Então, a escola bilíngue, ela é a cultura, ela é todo o aspecto da língua, não só o domínio de um código, né? Então, ele fala português fluentemente, mas ele não tem a língua, porque ele não tem a cultura, então ele é incapaz de entender metáforas, né? Sim, isso é extraordinário, porque eu viajando pelo mundo, por exemplo, obrigado em japonês é arigato, todo mundo sabe disso, mas há mais de 20 formas de se dizer isso em intensidades diferentes, uma palavra mais ou a menos para cada situação. Eu fiquei desesperado, porque eu não sabia qual dos arigatós eu deveria usar naquela hora, porque tem um para quem é mais velho, para quem é mais importante, para quem é dependente. Então, esse aspecto da cultura, a língua não me trouxe, porque eu não tive a língua, eu tive só o código. Então, a escola do futuro é a escola multidisciplinar, e até na língua ela precisa ser multidisciplinar, porque ao fazer parte de uma língua, eu faço a entrada naquela cultura. E quanto mais dissolvermos essas barreiras, né? Sou americano, sou isso, sou aquilo, melhor para todos nós. Com certeza, incrível. Ai, nossa, adorei conversar com você. Eu que agradeço que deu tudo certo, o sistema não caiu, a internet funcionou. Foi um prazer, Beth. Muito obrigado. Muito obrigada, e además acho que o Zoom nos deu 10 minutos a mais. Estou super surpreendida. Sim, gostaram da nossa cara. Gostaram da nossa conversa. O universo estuvo a favor de nós. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição, tá bem? Fique bem. Tchau, tchau. Tchau.